Obrigado, minha amiga Lucy, e as nossas primeiras palavras, que sejam elas de agradecimento pelo privilégio de estar aqui em mais uma reunião pública da nossa casa, numa oportunidade que nós temos de falar sobre a doutrina espírita, sobre a sua obra talvez mais importante, que é o Livro dos Espíritos, que nos foi trazido por Kardec, e que veio nos esclarecer e nos consolar em relação a praticamente todas as questões da vida. E o tema que nos coube hoje desenvolver e aprender, refletir com todos que estão acompanhando esse estudo, diz respeito a capítulo 12, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre a perfeição moral. O item 2 é sobre as paixões. E dentro desse item, nós vamos conversar sobre as questões 907 a 912, que a nossa companheira acabou de ler. E algo que me despertou grande interesse, paixão, né? É um termo tão utilizado e um termo muitas vezes tão mal compreendido. Nós associamos paixão, em geral, a uma coisa ruim. A gente associa paixão a um sentimento de exagero, a um sentimento negativo, mas paixão nem sempre é algo ruim. Vamos ver o que nos dizem os espíritos, iniciando pela questão 907 e se aprofundando um pouco mais nas reflexões sobre a mesma. Então, a paixão, ela não é necessariamente algo ruim, porque elas constituem em si uma força poderosa que podem levar o homem a grandes realizações. Então, é muito importante que nós saibamos o valor dos princípios das paixões, que não deixam de ser uma força que ativa princípios nobres como o amor e a caridade, o bem em todos os ângulos da vida. O que se acrescenta nelas de exagero é que as coloca como sentimentos inferiores, tornando o homem, que assim o faz, um espírito, vamos dizer assim, de natureza inferior. A doutrina espírita nos leva a compreender todas as forças que podem cercar a personalidade e nos dá meios de entender como usar essas possibilidades para o bem. Então, a paixão, meus irmãos, está no excesso que a vontade delibera. O princípio das mesmas, que foi colocado no homem como origem desse sentimento, foi feito para impulsionar o bem, pela força do amor. No entanto, esse mesmo princípio foi distorcido, foi mal compreendido pela ignorância. E o uso acaba ultrapassando aquilo que deveria. É muito bom que nós observemos com mais profundidade que as paixões, elas podem se desenvolver exageradamente em todos os setores da atividade humana. As religiões, por exemplo, fizeram-se instrumentos das paixões para adorar a Deus de diversas formas. No entanto, muitas vezes chegando a exageros que fizeram o próprio ser humano esquecer o Criador. Jesus, nosso mestre querido, sabendo disso, ele diz, como fala João no Evangelho, no capítulo 4, versículo 21. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, ele já previa isso. O mestre cortou pela raiz a paixão dos incompreendidos e ele pede a eles que adorem a Deus em espírito, orando secretamente, na intimidade do coração.
Se nós começarmos nos apaixonando pelo bem, meditando no amor verdadeiro, nos apaixonando pela caridade, consultemos o bom senso. Estamos cometendo algum exagero ou não? Se nos apaixonamos pelo trabalho, busquemos a razão para que nós consigamos equilibrar as nossas forças. Não deixemos, nos conclamava o mestre, que essas paixões atinjam a inferioridade para que não respondamos depois por elas, criando para nós mesmos caminhos em que envolvem dificuldades maiores. Aprendamos, meus irmãos, a ter uma conduta reta, porque a vida, ela é muito simples. Somos nós que a complicamos. A paixão em si, nos diz Miramês no livro Filosofia Espírita, ela não complica a nossa vida. Ela nos faz mal apenas no campo do excesso. Então, se tivermos que nos apaixonar, apaixonemo-nos pela alegria, mas não nos deixemos tomar pelo escândalo. Vivamos conforme o Evangelho de Jesus. E assim nós teremos uma tranquilidade imperturbável em nosso coração e na nossa consciência. Prosseguindo nas questões, na questão 908, Kardec indaga aos espíritos sobre o limite onde as paixões deixam de ser boas e se tornarão más. E, na realidade, eles respondem que as paixões são como um corcel, um cavalo de raça, que só tem utilidade quando governada e que se torna perigosa quando passa a nos governar. Kardec comenta logo a seguir que o problema está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal qualquer. E ele diz que toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. E todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, vamos falar um pouquinho sobre os limites das paixões. Todas as paixões, elas têm limites traçados pelo bom entendimento evangélico. Quando passam desses limites, passam a sofrer influência do mal e acabam desequilibrando a vida daquele que as possui, daquele que se deixa governar por elas, pelo clima de inferioridade no qual ele acaba se envolvendo. As paixões, elas não podem dirigir a alma, elas não podem governar o espírito. É o espírito que deve discipliná-las, para que elas sejam úteis nos nossos objetivos de vida. Uma paixão, ela se torna perigosa quando ela passa a dominar a vontade de quem a tem. Pode ser muito e se tornar extremamente nociva para aqueles que não sabem orientar os seus próprios impulsos. Fazendo uma comparação, o que seria, por exemplo, de uma carroça que tem o animal a puxá-la, mas sem o carroceiro? Diante de um susto, diante de um perigo, o animal pode disparar e em algum momento aquela carroça vai virar. Da mesma forma, armas perigosas, nesse momento em que se fala tanto em armamento, nas mãos de pessoas ignorantes. Olha o perigo que isso ocasionaria. Dessa forma, as paixões brotam nos sentimentos dos menos avisados e elas podem acabar por destruí-los. Tudo na vida limites a serem observados. Cuidados são necessários em todos os trabalhos, para que surja
o entendimento, a compreensão e o equilíbrio. As paixões, elas têm seu princípio nos sentimentos. O alerta vem do saber que o bom senso, a nossa consciência, ativa em nós mesmos, para que nós tenhamos cuidado usando dessas paixões sem abusar de suas forças. O Evangelho de Jesus, nesse aspecto, constitui uma dessas forças poderosas que constrói, que edifica. E os Espíritos já nos disseram várias vezes que quando ele for pregado para todas as nações e todas as criaturas, nós veremos o fim de todo o mal. Então lembramos o evangelista Mateus, no capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Logo, meus amigos, nós podemos dizer que a paixão, propriamente dita, é uma força de que nós necessitamos para viver. E nela se imprime o desregramento que pode destruir as possibilidades de crescimento de cada um de nós para a vida espiritual. Nós sabemos que no nosso mundo espiritual interior continuam em desequilíbrio as almas que não disciplinaram os seus sentimentos. Então, as paixões nesse mundo que se encontram, elas são muitas vezes piores quando nós passarmos para o plano espiritual, pois no plano espiritual vai nos faltar o dreno, a proteção do corpo físico. Logo, a oportunidade que nós temos é aqui e agora, enquanto protegidos pelo corpo físico, domarmos, disciplinarmos essas paixões. Não queiramos que elas desapareçam. Precisamos delas para grandes realizações, mas não deixemos que elas tomem conta de nós e que nos guiem, nos digam o que nós devemos fazer. A questão 909 fala o seguinte, pergunta Kardec o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é que sim, frequentemente com esforços até muito insignificantes. O que falta é a vontade. Quão poucos de dentre vós fazem esforços? Veja, isso é uma verdade incontestável. Vejamos uma coisa prática, né? Uma situação prática do nosso dia a dia. Nós queremos ser bem-sucedidos, queremos ter um trabalho digno, queremos ganhar bem no trabalho. Mas quantos de nós queremos realmente nos dedicar e trabalhar a sério? Quantos não são aqueles que gostariam de ganhar, mas trabalhando um pouquinho menos, talvez? Isso é um exemplo que parece bobo, mas nos mostra aquela tendência que muitas vezes temos ao comodismo, né? A comodidade, a lei do menor esforço. E assim é más inclinações. As más inclinações, elas nascem da ignorância das leis naturais. Quando Jesus veio à Terra para iluminar os corações dos homens, ele foi rejeitado, perseguido, espancado, crucificado e morto entre dois malfeitores por querer mudar o comportamento espiritual dos povos. Mateus, no capítulo 27, versículo 22, diz: replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Ou seja, o povo não aceitou o pão que desceu do céu. Ele rejeitou a luz, preferiu permanecer nas trevas. Assim ocorre com os ensinamentos de Jesus, quando nós temos que aplicá-los a nós mesmos.
A nossa organização interna, às vezes, sem que nós tenhamos consciência disso, rejeita as modificações de vida que nós devemos aplicar a nós mesmos e expulsa os conceitos da vida espiritual, acabando por nos crucificar na cruz da ignorância. Crescem em nós as más inclinações, de forma a escurecer a verdade que deseja sair e viver na nossa intimidade. Mas Jesus não morreu, como muitas vezes pensam aqueles mais ignorantes. Ele vive dentro de nós. Ele renasceu como uma doutrina, o consolador que haveria de vir, fazendo lembrar a todos nós da presença de Deus, sempre nos dizendo no interior, aqui das nossas consciências: eu sou a luz do mundo, eu sou o pastor de todo o rebanho, eu vim para salvar todas as criaturas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim não entrará no reino dos céus. Então, meus irmãos, as más inclinações estão presentes em todos os corações que esqueceram o amor. Elas estão em evidência nos homens que rejeitam a disciplina. Elas crescem nas almas que cultivam a mágoa e que rejeitam o perdão. Eu acho, meus irmãos, eu não, bons espíritos nos dizem, que chegou a hora de colocar a verdade acima dessas más inclinações. Chegou a hora de sentir a fraternidade, a respeitar o nosso próximo. Chegou a hora de começar a nos educar por dentro, a produzir essa reforma íntima que tanto escutamos e tanto falamos e, por vezes, tão pouco colocamos em prática. Chegou a hora de colocar as paixões no seu próprio lugar, não deixando que elas tomem o lugar das virtudes da nossa consciência. E chegou a hora de criar um ambiente propício para que Deus, para que o nosso Pai, para que Jesus aflore em nossos corações e nossas consciências. Nós podemos transformar todas as paixões em forças de paz, eliminando de dentro de nós esses detritos, essas impurezas das inferioridades em todos os campos de ação, de forma que o amor acenda em nós um sol maior, sentindo a presença de Deus e tendo como estrela guia Jesus, o Cristo de Deus. Na pergunta 910, Kardec indaga aos espíritos: pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? E eles respondem: se o pedir a Deus e ao seu bom gênio, ou bom espírito, ou espírito protetor, com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. E manda que olhemos a questão 459. A questão 459 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sob esse aspecto, nos dizem os próprios espíritos, a influência deles é maior do que imaginai, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Ou seja, se nós pedirmos o auxílio aos bons espíritos, principalmente aqueles que foram designados como nossos espíritos protetores, eles no mesmo momento acorrerão e nos influenciarão sempre em direção ao bem, em direção à caridade, ao amor, à fraternidade, sempre nos inspirando bons pensamentos, equilíbrio e harmonia. O que podemos então falar sobre o
triunfo das paixões. O homem, ele pode e deve triunfar sobre as suas paixões. Basta que a sua vontade, aquela vontade que tanto nos falou sobre Leon Denis, nosso patrono, esteja acima dessas paixões. Nós devemos dominar nossos impulsos e não deixar que esses impulsos inferiores nos dirijam a alma. Então, qual a fórmula para isso? Existe fórmula? É muito simples, nos dizem os espíritos. Analisa todos os dias teus sentimentos, buscando educá-los de maneira cristã, sem que o exagero perturbe tuas atividades mentais. Paixão desenfreada é sinônimo de desequilíbrio. Façamos então como nos ensina Santo Agostinho. Cada noite, ao deitarmos, pensemos sobre o dia em que passamos. Analisemos se fizemos as coisas corretamente, se exageramos num ou noutro ponto, se agredimos com palavras um ou outro irmão, se compreendemos ou interpretamos mal o que nos dissemos, se por qualquer motivo que seja, perdemos a paciência com colegas, amigos, parentes, seja com que pessoa for, às vezes alguém que nem conhecemos na rua, e analisemos se nós realmente tínhamos razão ou se poderíamos ter escolhido um caminho diferente. Se queremos nos livrar da corrente dessas paixões desenfreadas, principalmente daquelas que nos agridem a alma e que nos deixam aprisionados em sentimentos inferiores, como o orgulho e o egoísmo, nós sempre devemos pedir ajuda a Deus e aos bons espíritos, aos nossos benfeitores espirituais, que nos ensinarão o quê? A cultivar a paz, a exercitar o amor, a não deixar de fazer a caridade. É interessante quando nós fazemos uma prece sincera, quando nós pedimos com fervor, com amor no coração, com a intenção firme de melhorar, como que imediatamente nos invade uma paz imensa, uma grande tranquilidade, uma certeza sem qualquer resquício de dúvida da existência de Deus, da bondade de Jesus, como nós sentimos perto de nós a mão amiga de um parente querido que se foi, o apoio dos nossos guias, daqueles bons espíritos que nos acompanham o tempo todo, que vibram pelas nossas vitórias e se entristecem quando caímos. Acima de tudo, meus irmãos, para triunfar sobre as paixões, peçamos a Deus paciência. Peçamos a Ele que sejamos capazes de rejeitar as insinuações para o mal, fazendo sempre o bem. Rejeitemos todas as ofertas muito fáceis que nos proporcionam, às vezes, como uma tal qual a metáfora do diabo oferecendo a Jesus no monte, todo o mundo tentando o Cristo e ele recusando. Recusemos também, rejeitemos o mal, construamos a fraternidade. O bem é uma semente valiosa que vai crescer e vai nos dar frutos correspondentes ao plantio que fizermos. Se alguém nos ofender, procuremos com sinceridade. Para mim é muito difícil também, mas é um exercício. Procuremos esquecer essas ofensas. Como nos ensina Jesus, buscando em Mateus as forças para esse empreendimento, no capítulo 5, versículo 25,
Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. O Cristo nos lembra: reconcilia-te com teu inimigo. Não parta daqui da terra para o mundo espiritual com essa mágoa no coração. É como nos livrar das paixões. Aquele que nos ofende, ele acaba nos fazendo apaixonar pela vingança. Mas Jesus nos ensina o perdão, porque só o perdão é capaz de estabelecer em nós a harmonia. Meus irmãos, o homem ainda não sabe o poder que tem na sua mente, principalmente quando ele for capaz de se libertar das inferioridades. Não estimulemos paixões, cuidemos delas sim, até o seu devido limite, para que elas não te impeçam de ser livre para o mal, para que elas te impulsionem sim para o bem. E para que isso aconteça, o amor deve sobressair em nossos atos e a caridade deve ser a força que nos move para ajudar o nosso próximo sem ostentação. Passando assim para a questão 911. Kardec indaga aos espíritos: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? E eles respondem: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam, que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. E assim, nós passamos a analisar esse tema que podemos denominar paixões irresistíveis. Será que existem paixões irresistíveis? Na realidade, não existem paixões irresistíveis nos caminhos humanos. Deus não dá a nenhum de nós um fardo maior do que aquele que podemos carregar em nossos ombros. Somente o Espírito domina todas as coisas. E nós sabemos que a luz espanta as trevas. O que seriam, então, essas paixões irresistíveis? Seriam muito mais, nos explica Miramês, no livro Filosofia Espírita, as ilusões no percurso das almas. Elas são como se fossem fantasmas. A psicologia do espírito, ela vai nos ensinar como nos desapegar dessas ilusões. Porque muitas dessas situações que nós vivemos, na realidade nós a vivemos aqui, na nossa mente, no nosso psique. Chegando à verdade, as nossas almas, elas serão expulsas de uma forma natural. Nós devemos entender e entender bem como que é a ciência do espírito, que nos liberta das paixões que tanto nos fazem sofrer. Deus, ele não criou o mal, porque o mal, na realidade, não existe. Tudo que o espírito passa enquanto num corpo de carne são lições, e a alma precisa passar por elas. Por quê? Porque nós somos criados simples e ignorantes. E passando por essas experiências, nós temos o dever de extrair os ensinamentos que as dores pelas quais nós passamos nos proporcionam, transformando, transmutando esses ensinamentos em fatores de vida, para que a vida nos mostre Deus dentro de nós.
Nós sabemos e aprendemos desde criança com os nossos mestres, pais, parentes, avós, querer é poder. Isso já foi dito tantas vezes para nós, que o poder da vontade é muito grande, realiza muito. Porém, se nós não tivermos o amadurecimento, a maturidade da alma, muito pouco realizaremos em termos de evolução espiritual. Então, quando um homem diz que ele não pode vencer as suas paixões, esse homem está com muito pouca vontade e ele está muito frio, muito básico em termos de convicções espirituais. Deus, não podemos esquecer, ele é a bondade suprema. E ele sempre vai ajudar a quem se esforça para se livrar dos seus inimigos internos. Aqueles dentre nós que gosta de alimentar paixões inferiores, que não se esforça para combater essas paixões, passa a atraí-las cada vez mais para dentro de si e as considera como forças irresistíveis. Mateus nos lembra uma bela passagem no capítulo 5, versículo 46 de seu evangelho. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? A lição: devemos amar aqueles que nos ofendem e caluniam, de modo a remir as próprias ofensas. E esse, meus irmãos, é aí que está a forma, o modo, a maneira, a dica para que nós possamos esquecer ou começar a esquecer as paixões inferiores, o perdão das ofensas, o reconciliar-se com aqueles que nos perseguem. Assim fazendo, nós conseguiremos remover as paixões interiores de dentro de nós e deixar aflorar em nossos corações o amor de Deus, o amor de Jesus. O pensamento fixo no mal, na vingança e no ódio, ele se transforma em paixões imprudentes que acabam nos fazendo sofrer cada vez mais. E aquele que se encontra preso às suas paixões mostra a sua inferioridade, mostra que não alcançou ainda a paz interior, que só advém do conhecimento da verdade. A maneira que nós devemos combater isso é fazendo o bem de todas as formas, amando os nossos companheiros de todas as gamas da vida, de todas as maneiras que a vida nos proporciona. E ela, sim, nos recompensará com a tranquilidade de consciência. Não percamos, meus irmãos, as oportunidades de servir por amor e com amor. Vamos mostrar a cada dia que a caridade praticada é um fruto das nossas próprias conquistas. É a maneira que mostramos o verdadeiro comportamento cristão. Não esqueçamos nunca de convidar Jesus para estar junto conosco, onde quer que seja. Diante de qualquer impasse, consultemos a nossa consciência e perguntemos a nós mesmos: como Jesus faria se estivesse nessa mesma situação? Todos os dias, antes de ir para o hospital, sabendo que lá eu vou lidar fatalmente com algumas pessoas mais irritadas, outras menos, algumas mais sofridas, outras menos, algumas com as quais eu vou ter um elo imediato de simpatia e outra com as quais eu imediatamente sentirei uma certa rejeição, isso é natural. Eu peço aos meus guias que estejam comigo, que me inspirem. Eu peço aos dirigentes da casa de Leon Denis que me intuam pelo pensamento, que me orientem,
Ah, Bezerra, doutor Bezerra, eu peço que Jesus diminua qualquer traço de irritabilidade em meu coração, e que quando eu assim proceder, que o meu guia esteja ali a postos e me oriente, me fale, e olhe, pare, pense, esse irmão está em sofrimento. Mostre para com ele a compreensão que você gostaria de que mostrassem para contigo se você estivesse doente, se você estivesse nessa mesma situação. E nesses momentos, quando me deixo levar pela irritação, caio em mim e me sinto até envergonhado da minha atitude quando não sei reprimi-la adequadamente. E é assim, meus irmãos, que nós devemos fazer em todo o tempo. Nós devemos estar o tempo todo nos policiando, conquistando pequenas coisas, passo a passo, devagarinho, para que um dia possamos estar um degrau acima, já em direção a planos mais superiores. Na última questão, a questão 912, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? E eles respondem: praticar a abnegação. E o que nós entendemos por natureza corpórea ou por predomínio da natureza corpórea? O predomínio da natureza corpórea nada mais é do que o predomínio do materialismo sobre a vida espiritual. E o melhor meio de combatê-lo é praticando o altruísmo, a abnegação, o perdão das ofensas em todas as circunstâncias. Quando nós, espíritos, reencarnamos, nós sofremos a influência do corpo. E quanto mais inferiores somos, mais nos encontramos presos às paixões inferiores. O método mais eficaz de combater essas paixões inferiores é a renúncia, nos aspectos mais elevados que o Evangelho nos ensina. Então, nós podemos fazer isso de várias formas enquanto no corpo de carne. Se nós viermos, por exemplo, numa condição de destaque na vida, se nós formos agraciados com a riqueza, esqueçamos a lisonja, partamos para a humildade, saibamos ajudar aqueles que têm menos recursos do que nós. Não fiquemos tão presos aos bens materiais. Sejamos generosos em todos os nossos caminhos, não deixando que as paixões predominem sobre os nossos sentimentos. Se viermos na condição de políticos, como muitos aqui, muitos irmãos estão, por que não nos lembrarmos do desapego, do combate ao orgulho, que sempre se encontra presente em nossas vidas, usando desses cargos para ajudar aqueles menos favorecidos? Nunca deixemos, meus irmãos, que as paixões predominem sobre os nossos sentimentos mais elevados. Procuremos nos livrar do egoísmo e avançar um pouco mais nos valores morais. Aprendamos no dia a dia a doar um pouco do amor que temos em nossos corações. Sejamos dedicados e abnegados em nossas profissões, nossos trabalhos, abandonando o interesse próprio e vivendo pelo interesse coletivo, pela lei de amor e de justiça. Mais uma vez, pedimos para que atentemos para o evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 31, nessa referência evangélica. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos?
Não precisamos duvidar de Deus. Ele cuida de todas as nossas necessidades materiais e espirituais. Basta que o busquemos e batamos a sua porta e ele nos atenderá nas nossas necessidades. Ou seja, é quando nós duvidamos de Deus que nós criamos barreiras nos nossos caminhos, dificultando as dádivas que nos chegam. O espírito comanda a matéria. Não é a matéria que comanda o espírito. Aquele que trabalha pelo próximo constrói o seu próprio paraíso, abandona os seus sentimentos inferiores e vai atingindo uma liberdade muito maior. Liberdade essa que só nos chega quando conhecemos a verdade. São pessoas que são capazes de sentir Deus comandando a sua consciência. São capazes de sentir Jesus no coração. Levantemos, meus irmãos, da cama todos os dias, alimentando a vontade de fazer tudo certo, de tudo compreender, de amar a tudo, de aprender a amar, mesmo aqueles que não nos são ligados. E assim fazendo, a harmonia vai entrar em nossas vidas e nós conseguiremos visualizar a paz e a felicidade que tanto buscamos. Miramês nos fala que a isenção de inferioridades é nota divina na vida do espírito. Olha que lindo! A isenção de inferioridades é nota divina na vida do espírito. Pensemos em nós mesmos e vejamos o que devemos fazer de melhor para conquistar essa paz interior. E desse modo estaremos ajudando também os nossos irmãos. Jesus nos falou que é servindo que nós conseguiremos isso. Serve e continua servindo, que a natureza te servirá sempre. Plantando sementes de caridade, colheremos frutos de amor. Estamos chegando quase ao fim do nosso tempo, queridos irmãos, e eu queria encerrar hoje com uma história muito bacana que eu tive a oportunidade de ler essa semana, uma historinha pequenininha que eu gostaria de ler aqui para vocês e que está de estudo, bem se alinha muito bem com essas reflexões da noite de hoje. Essa historinha, ela dizia o seguinte, o título dela é Deixa a raiva secar. Olha que interessante. É uma menina, né? Eu vou contar para vocês assim, nas minhas palavras, uma mocinha tinha um ciúme muito grande da sua boneca, né? Então ela ficou, na realidade, não era uma boneca, era um joguinho de chá. Ela ficou toda feliz porque ela ganhou de presente um joguinho de chá, todo azulzinho com bolinhas amarelas. Aí no dia seguinte, a sua amiguinha, ela veio bem cedo convidá-la para brincar. Ela não podia porque ela ia sair com a mãe. E aí essa amiguinha pediu a essa menina que lhe emprestasse o seu conjunto de chá para que ela pudesse brincar sozinha na garagem do prédio. A menina não queria emprestar de jeito nenhum, mas dada a insistência da amiguinha, ela resolveu ceder
E fez questão de demonstrar todo o ciúme que ela tinha daquele brinquedo tão especial. Quando ela regressou do passeio, ela ficou, com a sua mãe, né? Ela ficou chocada quando ela viu aquele conjunto todo jogado no chão, algumas xícaras quebradas, faltavam algumas peças do conjunto. E aí ela começou a chorar, ficou muito nervosa e falou: está vendo, mamãe, o que a fulana fez comigo? Aí eu emprestei o meu brinquedo, ela estragou tudo, deixou tudo jogado no chão, ela estava descontrolada e queria de qualquer maneira ir ao apartamento da amiguinha pedir explicações. Mas a mãe dela, com muito carinho, ponderou: filha, você lembra daquele dia quando você saiu com seu vestido novo, todo branquinho, e um carro passando jogou lama em sua roupa? Ao chegar em casa, você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou. Você lembra o que a vovó falou? Ela falou que era para deixar o barro secar primeiro, depois ficava mais fácil limpar. Pois é, minha filha, com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro, depois fica bem mais fácil resolver tudo. A menina não entendeu muito bem, mas resolveu seguir o conselho da mãe e foi para a sala ver televisão. Logo depois, alguém tocou a campainha e era a amiguinha dela, toda sem graça, com um embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para qualquer pergunta, essa amiguinha foi falando: querida, você sabe aquele menino mau da outra rua que fica correndo atrás da gente? Ele veio querendo brincar comigo e eu não deixei. Aí ele ficou bravo e estragou o brinquedo que você havia me emprestado. Quando eu contei para minha mãe, ela ficou preocupada e foi correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi minha culpa. Não tem problema, disse a amiguinha. Minha raiva já secou. E dando um forte abraço em sua amiga, tomou-a pela mão e levou-a para o quarto para contar a história do vestido novo que havia sujado de barro. Nunca tome qualquer atitude com raiva. A raiva nos cega e impede que vejamos as coisas como elas realmente são. Assim, você evitará cometer injustiças e ganhará o respeito dos demais pela sua posição ponderada e correta. Diante de uma situação difícil, lembre-se sempre: deixe a raiva secar. E assim é, meus irmãos, com as paixões. Tomemos as paixões. Usemo-las para o bem. Não nos deixemos dominar por elas. Que Jesus nos abençoe e nos envolva a todos nós. Graças a Deus. Jesus Cristo abençoe e proteja a todos os irmãos presentes. Dentro da percepção adquirida no caminhar do Cristo Jesus, identificamos para todas nós a grandeza da paixão pelo bem. O Cristo demonstrou a sua naturalidade, não deixando que o sentimento pelo amor ao próximo se apagasse diante das torpezas do entendimento dos homens. O Cristo, que andava sobre as águas, não para se mostrar superior, mas para dizer ao coração dos homens, atormentados pela tempestade da própria existência, soubessem traduzir aos seus corações a serenidade necessária. O Cristo, que movimentou energias para abrir os olhos dos cegos, demonstrando para a vida material
identificação do enxergar a vida espiritual. Caros irmãos, que a doutrina espírita seja para todos assentimento do Cristo, abrindo os vossos olhos, não deixando que o apego, a ganância, pelas questões materiais, retirem de vocês a serenidade, que a paixão seja de enlevo, no abrir a mão, na abnegação das necessidades materiais, em prol da serenidade diante das tempestades da vida física. Que a doutrina espírita seja para todos vocês o estímulo controladora das necessidades da vida material. Senão, caras filhas, os homens irão confundir o impulso de conquista, o impulso de realizações presos ao corpo físico, no sentido de avançar. Para a vida espiritual, o mesmo estímulo, o mesmo impulso de conquistas devem acontecer para as realizações da vida do espírito. E assim, a paixão se torna controlada no sentido de aperfeiçoamento interior, no amor, no bem, nas realizações, nas alegrias de se tornarem homens melhores. Paz, caros irmãos, aos vossos corações, dominando os impulsos da matéria e olhando a direção para o reino dos céus, no amor, no exemplo do Cristo, hoje, agora e sempre. O abraço do Hermann para todos os corações. Muita paz, caros filhos. Muita